Pessoas, hoje é o último vídeo que eu vou fazer sobre a minha vida no Telecom, tá? Então hoje eu vou contar os motivos porque eu saí daquele lugar lá, mas é assim, de antemão eu já deixo bem claro, tá? Foi ruim pra mim, mas pode ser ótimo pra você. Então cabe a você analisar ou não até onde você quer chegar dentro desse universo do Telecom ou não, tá bom? Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso agora. E aí, pessoas, salve quebrada, beleza? Como vocês estão? Estão todo mundo de boa? Então, gente, hoje eu vou falar sobre a minha vida no Telecom. Eu ia, como eu tinha prometido nos vídeos anteriores, divulgar o nome da empresa, né? Mas por uma questão ética e também uma coisa não tem nada a ver com a outra, o nosso relacionamento já acabou mesmo, então foda-se, deixa pra lá. Não vou citar o nome da empresa, mas uma dica principalmente para você que está me assistindo agora e tem vontade de trabalhar com isso, eu vou te dar, é a seguinte: da mesma forma como o pessoal em qualquer empresa, e aí não importa se seja telecom, seja qualquer outra coisa, eles analisam a gente, eles analisam o currículo, eles analisam as experiências profissionais ou não. Você também deveria fazer isso quando você fosse entrar em qualquer empresa, tá? E aí não é só empresa de telecom, não. Você deveria saber qual é o histórico dela, conversar com pessoas que trabalham ou trabalharam nela, o porquê que saíram e todas as coisas boas e ruins que acontecem nesse lugar. No meu caso, quando eu entrei nesse ramo, eu entrei através de um amigo meu, ele fez a indicação, eu fui lá, fiz a ficha, fiz os testes, fiz a entrevista, mas o principal de tudo isso foi não ter feito, ter procurado o histórico da empresa, né? Sabido como é que ela era, como é que os funcionários estão, o que ela oferece ou deixa de oferecer, né? E, assim, durante um ano que eu trabalhei nesse lugar, foi maravilhoso, ganhei muita grana, foi bacana porque eu nunca estava num único lugar, eu sempre estive em outros lugares, vários lugares dentro de São Paulo, Grande São Paulo, então deu para conhecer basicamente a cidade inteira trabalhando com isso. O lado ruim, como eu disse já anteriormente, foi que a partir de setembro do ano passado, as coisas começaram a mudar. Então entrou um novo gerente, um gerente geral, né? E esse cara, ele tinha o objetivo e a filosofia de, como eu posso te dizer, ele queria cortar custos, cortar gastos, então ele começou a cortar gastos de várias áreas, inclusive da minha. Então o pessoal do FTTA, o pessoal do FTTX, o nosso setor também, que era um setor de implantação, todos eles começaram a perder a partir do momento que já não tinha produção. E, gente, nesse tipo de serviço, a produção ela é essencial, porque o salário ele é muito ruim, ele é uma merreca. E na produção você consegue tirar, às vezes, o dobro, às vezes, tem vezes que dá para chegar a quase o triplo. Então, isso ajuda bastante, né, no decorrer da sua carreira. Quando os caras começaram a fazer isso daí, as pessoas já estavam já um pouco desmotivadas com alguns outros motivos, se desmotivaram um pouquinho mais, certo? Então é assim, eu saí de uma equipe que eu tinha um gerente que eu não cheguei a conhecer, tinha um coordenador que sempre estava ali em contato com a equipe junto com o supervisor, então as coisas fluíam bem, a gente conseguia se comunicar, às vezes nas nossas demandas o cara conseguia às vezes resolver, quando não resolvia, pelo menos ele dava uma satisfação pra gente. A partir de setembro de 2024, até o último dia que eu trabalhei ali, as coisas mudaram um pouco. Então é assim, nem toda empresa, e a empresa que eu trabalhei, ela tem, assim, dados do Wikipedia, dados do GPT e outras, o escavador também fala a mesma coisa, né? A empresa hoje que eu trabalhava, ela tem aproximadamente 10 mil funcionários. Desses 10 mil funcionários, a maioria é cargo operacional. Então os caras estão aí na rua, subindo em poste, descendo em galeria, né? E estão aí fazendo instalação, um monte de coisa, certo? Então eu fui para uma equipe onde eu fazia parte de construção e é assim, o gerente já não tinha uma fama muito boa.
certo? Então, no meu ponto de vista, tá? Não sei se é o seu, não sei se você trabalha com isso ou se você já trabalhou, o que que você acha. Mas quando o gerente é ruim, o coordenador tende a ser péssimo, o supervisor, que é cria do coordenador, consegue ser horrível, e embaixo de todos eles lá, a pessoa que está mais diretamente ligada a você é simplesmente incapaz, tá? É incompetente mesmo, o cara não consegue alinhar a equipe, ele não consegue trazer aqueles colaboradores para ele só trabalha na base da ameaça. Tudo que você faz ou gera vale, ou medida, ou justa causa, né? E aí você começa a procurar outros caminhos, outros meios de tentar se levantar. E você já percebe que ali naquela empresa já não vai rolar mais. E aí é a hora que você começa a procurar emprego, começa a trocar ideia com outras pessoas. Só que, dependendo de com quem você trabalha, é como se fosse você estar dentro de uma viatura, né? Você tem lá uma guarnição. No caso, eu trabalhava duplado com uma outra pessoa. Eu tive, durante esse ano e quase 2 anos que eu trabalhei ali, eu tive 4 parceiros, né? Um que ficou comigo alguns meses lá no comecinho, o outro que eu trabalhei diretamente 1 ano, que foi o único que a gente se deu bem pra caramba, né? E outros 2 que, meu, é assim, como colega, gente boa pra caramba, mas profissionalmente falando, é ruim demais, não dá, certo? Então, o que acontece? Tem coisas que você fala que deveria ficar só entre você e a pessoa que está ali junto com você, porque é como se fosse parte da família, né? Essa pessoa, ela, como eu posso te dizer, ela convive mais com você do que a sua própria mulher, às vezes, né? Com seus próprios filhos. E essa pessoa, se ela for uma pessoa coerente, ela vai ficar com na dela, não vai ficar fazendo fofoca, né? E aí, juntando com o fiscal lá, que no caso seria o nosso coordenador, o nosso supervisor imediato, não deveria existir fofoca. E se existisse fofoca, o supervisor, do alto da sabedoria dele, deveria chegar, conversar com os dois, mas não ficar incentivando, ficar pedindo para a pessoa ficar falando cada vez mais e aí ficar tentando prejudicar o colaborador, certo? Chegou nesse ponto comigo. Chegou num ponto em que o colaborador, o fiscal, ele começou a ter um tipo de perseguição, assédio moral, sempre era tudo na base das ameaças, ou seja, ele entrou nesse cargo, mas não tinha condições de exercer a função, porque ele não foi preparado devidamente para isso, certo? E aí começa a causar os conflitos, certo? Mas assim, a principal causa do assédio moral, e aí você tem que prestar atenção e ver que quando uma empresa que se preze, uma empresa com muitos funcionários, começa a ter problema, então você tem que pensar na forma de tentar solucionar isso da melhor forma possível. E a melhor forma possível não é ficar ficando ligando pro cara depois do expediente, não é ficar ameaçando o cara, enfim, tudo que acontece de ruim dentro de uma corporação, ok? Ok. Então, e foi o que aconteceu comigo. De repente, houve a perseguição, de repente houve uma tentativa de tentar dar justa causa, porque a empresa gera lucro e ela nunca, jamais ela quer perder, certo? E aí você começa a se armar. Gente, a melhor forma de você se defender é você pegar todos os prints, é você pegar todas as conversas, todos os horários, todos os descontos indevidos que supostamente essa empresa faz e guardar tudo. Porque na melhor hora você vai precisar. E foi o que aconteceu comigo, certo? Eu, de saco tão cheio, peguei e comecei a me articular, a guardar as coisas, e guardei muito documento, tem muito documento guardado tanto no celular quanto no meu computador. E falei, na melhor hora eu vou precisar usar. E aí chegou as minhas férias. Quando chegou o último dia de trabalho efetivo, quando eu cheguei aqui em casa, eu já falei, nesse lugar eu não vou trabalhar nunca mais, tá certo? Não quero mais trabalhar nesse lugar, esse lugar só me faz mal, esse lugar está começando a afetar minha saúde, e aí eu fui procurar um advogado, isso já de férias. Olha só que interessante o que aconteceu. Quando você vai procurar um advogado, você tenta achar uma pessoa da melhor índole possível. E, gente, eu consegui achar, certo? Então, se você estiver pensando nisso, você já começa a guardar as suas provas, mas, procura uma pessoa que seja confiável.
tenta pegar referências, tenta ver ele lá no Reclame Aqui ou na própria OAB. Lá tem uma página que vai falar todo o histórico dessa pessoa que você vai estar contratando. E aí você apresenta as provas e o advogado ele tem que ser bem sincero com você. Ele vai te dizer se dá para ganhar ou não, tá certo? Feito tudo isso, você vai assinar a procuração, tal, e você vai ter que, um dia, vai ter que trocar ideia lá com capa preta, com o juiz. Gente, o juiz, ele não é seu amigo, o juiz, ele é filhinho de papai, o juiz, ele nunca pegou no pesado na vida, então é assim, você responde somente o que ele pergunta. Você responde com firmeza e olhando no rosto dele, certo? Mas é só isso, não estica a conversa de jeito nenhum. Se limite a responder só o que ele quer. Tenta arrumar uma testemunha. O papo da testemunha é o seguinte, você tem que arrumar uma pessoa, de preferência com até 6 meses dela ter saído da empresa, porque quem estiver trabalhando jamais vai ser sua testemunha, tá certo? Então, você conseguindo isso daí, então a memória da pessoa está fresca, o ambiente está fresco, então o alinhamento fica legal, porque as ideias vão bater. Se bem que um advogado decente, ele vai te ajudar, tá certo? Chegou no dia da audiência, o juiz vai te fazer as perguntas, vocês vão conversar, certo? Não é nenhum bicho, o cara não vai ficar te esculachando nem nada disso, certo? E aí, nesse caso, como foi no meu, você vai acabar ganhando a causa, mas se você tiver toda a firmeza no que você está falando, tá certo? Mas assim, o principal de tudo isso, que é feito tipo uma cariação, ou seja, ele fala primeiro com você e o seu supervisor não está do seu lado, ele nem está dentro da sala. Depois ele vai chamar o supervisor e o cara vai ter que falar a versão dele, certo? De acordo com o que ele foi instruído e vida que segue, ok? No meu caso, como eu falei, eu ganhei, o processo já foi arquivado, eu vou pegar uma graninha que eu acho que foi justa lá, uma boa negociação, e a vida que segue. Mas a dica principal, quando você entrar nesse ramo de, tanto faz do telecom, como qualquer outro ramo, qualquer coisa que você for escolher, você, antes de assinar um contrato, dá uma estudada na empresa. Se a empresa tem muito processo trabalhista, se a empresa ela não cumpre com as obrigações dela, se a empresa fica toda hora te forçando a fazer coisas que não são as estipuladas, ou fica te manipulando, falando mal de um ou de outro, gente, tem que ficar com o pé atrás. E se você assinar esse contrato, você provavelmente vai ter muitos problemas com relação a essa empresa no futuro não muito distante. Então, tem que ficar de olho aberto, ok? Então é isso. A dica que eu vou dar agora, e para encerrar mesmo essa conversa de telecom, é, você quer entrar nesse ramo? Ramo da hora, você nunca vai ficar desempregado. Porém, se você já estiver trabalhando com isso e ver que não é bem aquilo que você quer, junta as provas, guarda tudo, arruma um bom advogado, certo? E se você tiver a sorte de ter um gerente imbecil, um coordenador idiota, um supervisor fraco e um fiscal horrível, a possibilidade de você ganhar é gigantesca, que foi o meu caso, certo? É isso, ó, muito obrigado, uma boa tarde, e essa semana aí, para quem estiver precisando de advogado, eu vou estar fazendo uma análise de tudo aquilo que você vai precisar para você ir para uma audiência preparado e com condições reais de ganho. E isso não é inventar mentira. Isso é você fazer tudo dentro da argumentação com provas. Você tendo provas, tendo testemunha, você vai ganhar. Ok? Valeu pelo tempo que você ficou aqui comigo. Muito obrigado pela companhia e tamo junto.